Você sabia que a digitalização é hoje a principal solução para o aumento da produtividade, das vendas e da fidelização dos clientes? E que sem isso você está perdendo grandes oportunidades? Com a Segfy, milhares de corretores de seguros já entenderam que a tecnologia é a chave para crescer. Quer saber por quê? Na Segfy, você faz cotações e gestão da sua corretora de forma simplificada e ágil. O sistema é 100% online e não requer instalação. Você tem a sua corretora na palma da mão, quando e onde quiser. Você realiza cotações no multicálculo mais rápido do mercado, em até 15 segundos e com mais de 20 seguradoras. Controla suas renovações, propostas e parcelas atrasadas. Faz fluxo financeiro, organiza a carteira de clientes e muito mais. Tudo isso para você não perder nenhuma oportunidade de negócio. A corretora do futuro começa hoje. Multicálculo mais gestão Segfy. A solução completa para os corretores de seguros. Sabe aquela mistura perfeita entre tecnologia e uma pitada de inovação? É isso que a Segbox traz para o jogo. Não é só sobre oferecer serviços de mídia e marketing digital. É sobre reinventar o jeito que a gente conecta pessoas e possibilidades. Somos um movimento que entende que o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Então, se você quer acessar as ferramentas e o suporte que vão levar o seu negócio ao nível dos seus sonhos, a resposta é Segbox. Junte-se a nós e vamos juntos transformar o mercado de seguros. Segbox, conectando pessoas, criando possibilidades, entregando resultados. Olá, corretores, tudo bom? Sou o João Arthur Baeta, fundador da Segbox. Sejam muito bem-vindos ao Insummit 24. Hoje eu estou aqui com o Marcos Roque Villa, CEO da Segfy. Tudo bom, Marcos? Olá, João. Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito obrigado aí pelo convite. Pô, agradeço muito a sua participação. Hoje a gente vai falar sobre produtividade de plataformas digitais no trabalho diário de um corretor. Eu tenho certeza que tem muito corretor aqui assistindo, curioso com esse nosso bate-papo de hoje, que é um tema muito relevante para todo mundo. Aproveitando o corretor que está nos assistindo, tem um chat aqui do lado. Escreva qualquer coisa, fala de onde você está falando, de qual cidade você está assistindo. Fique à vontade de escrever aqui, que a gente tem toda a nossa equipe do chat dando suporte, tá bom? Marcos, então vamos começar? Podemos? Vamos lá, João. Bom, eu queria saber de você, como é que as plataformas digitais ajudam a otimizar a rotina diária dos corretores? Sensacional essa pergunta, João, e aproveito mais uma vez para agradecer a oportunidade de estar aqui falando para esse público tão maravilhoso, né? As plataformas digitais, João, elas têm um impacto muito significativo no nosso mercado, e principalmente para os corretores de seguros. Tá? É muito interessante a gente fazer voltar um pouquinho no tempo, porque há pouco tempo atrás as plataformas elas não tinham a importância que tem hoje. Né? Então, até se você puder apresentar, João, tem uma imagenzinha ali que nós trouxemos para ilustrar um pouco esse nosso bate-papo. Até um tempo atrás, o que acontecia, né, nesse quebra-cabeça que é o nosso mercado de seguros? Nós tínhamos aí os corretores, nós tínhamos as seguradoras, nós tínhamos as resseguradoras, algumas insurtechs, os agentes governamentais, que estavam todos eles interligados e trabalhando. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Né? Com o passar do tempo, surgiram as plataformas, que hoje eu considero, e essa imagem eu acho que ela ilustra perfeitamente bem, extremamente necessária. É a peça que faltava, na verdade, para o quebra-cabeça. Então, hoje, o que ocorre? Nós temos, do lado, o corretor de seguros, nós temos, do outro lado, as seguradoras, mas quem faz esta ligação são as plataformas. E eu diria até, sendo aí um pouquinho arrojado, imaginemos o seguinte, né, João? Vamos imaginar que as principais plataformas que hoje atendem os corretores de seguros, inclusive a Segfy, vamos imaginar que, por algum motivo, elas fiquem fora um dia inteiro. No mercado brasileiro, todas as plataformas deixaram de operar por um dia. Eu ouso dizer que, possivelmente, neste dia, a produção de seguros não vai chegar na casa de 20% do que é feito, do que é comercializado.
Olha a importância disso, né? E aí, o que acontece? Por que elas estão e por que nós estamos aqui? Obviamente, porque otimiza o dia a dia. Eu fiz toda essa introdução justamente para mostrar, né, o quanto que essas plataformas otimizam o dia a dia do corretor. Aumenta a produtividade. Mas como assim, Marcos, aumenta a produtividade? João, eu falo bastante. Se você quiser me interromper aí, fazer uma pergunta... Não, eu só... Fique tranquilo. A única coisa que eu queria falar é que esse exemplo que você deu, imagina se as plataformas saíssem do ar durante um dia, a produção, como é que seria daquele dia de seguros, né? Me lembrou muito quando o Google saiu do ar há um tempo atrás. Aí, exatamente, 80% da internet parou de funcionar. 80%. É muito parecido com o que você disse, que apenas 20% seria alcançado aí, né? Impressionante. Eu acho que é um paralelo muito parecido do que é o Google para a internet, do que são as plataformas de tecnologia para o mercado hoje de seguros, como, por exemplo, a Segfy. Perfeito, perfeitamente. É dessa maneira que eu enxergo, sabe, João? Então, o que as corretoras têm utilizando-se de uma plataforma, né? Aumento de produtividade, mas como assim esse aumento de produtividade? Obviamente, ela entra na simplificação de processos, ela entra na automação de processos, que é um dado assim muito importante, entra na economia de tempo, na rapidez dos atendimentos, né? O corretor, com a utilização de uma plataforma, ele consegue fazer um atendimento mais personalizado para o seu cliente, para o seu corretor, e entra também na parte de gerenciamento e controle, né? O que acontece na questão do gerenciamento? O corretor ele tem uma organização melhor, ele tem processos dentro da sua empresa, da sua corretora. Pensemos o seguinte, né, João? O corretor, geralmente, muitas vezes começa sozinho e aí ele começa a crescer. Esse é o nosso objetivo. O corretor, e eu vou falar várias vezes aqui, possivelmente, o corretor, ele é um empreendedor. É o corretor empreendedor, né? E, obviamente, ele começa a trazer mais pessoas para ajudá-lo. Então, entra uma pessoa, entra outra e assim vai seguindo. Como que ficam os processos de tudo isso? Se não tem um processo bem feito, as coisas se complicam. E a plataforma, ela acaba, de alguma maneira, colocando determinados processos para a corretora. E isso faz com que? Faz com que o próprio corretor ele consiga evoluir, ele consiga crescer, ele consiga também escalar o seu negócio, consiga atender mais e mais segurados. E como que ele consegue tudo isso? Acho que a resposta ela vem justamente nas plataformas. A plataforma ela se preocupa, nós como Segfy, nós nos preocupamos justamente levar tudo isso para o corretor de seguros. Essa simplificação, essa agilidade, essa economia de tempo, processos já formatados, já prontos, já definidos, o corretor não precisa se preocupar, se precisar substituir uma pessoa ou trazer mais pessoas para dentro da sua organização para fazer, obviamente, o seu negócio crescer e evoluir. Perfeito. Era até uma pergunta que eu ia te fazer, que era trazer alguns exemplos práticos aí de como é que as plataformas têm impactado a produtividade dos corretores, mas eu acho que foi respondido. Ou você quer agregar mais? Acredito, João, que dá para agregar bastante nessa questão dos exemplos, João, porque às vezes a gente fala, fica muito no teórico, né? Mas vai agilizar tempo e assim por diante, né? Mas é importante, né, João? Acho que a gente se preocupar aqui também, porque grande parte dos corretores que estão nos assistindo agora, talvez muitas coisas do que nós falamos, ou do que vamos falar ainda, praticamente eles já conhecem, já sabem, vêm reforçar algumas coisas, mas grande parte ainda não. Grande parte dos corretores eles estão iniciando. Nós temos, olha só, João, um dado muito interessante, nós temos muitos corretores mensalmente que iniciam nesse mercado, né, que são formados e entram no mercado. E esses corretores, acho que eles precisam ter algumas informações, se é que já não têm. Mas acho que é importante a gente frisar,
neste exemplo aqui prático de plataforma, João, que o que o corretor, o que nós, na verdade, precisamos olhar? Nós precisamos olhar sempre que a tecnologia, ela é uma aliada nossa. Nós precisamos usar a tecnologia como aliada em tudo que nós fazemos. Tudo. Perfeito? E o corretor não é diferente disso. Um exemplo, né? Como que o corretor ele consegue ter uma produtividade maior utilizando-se de uma plataforma? Vou dar um exemplo muito básico, muito simples, que eu acho que todos nós podemos entender. Você, João, corretor, acabou de receber agora um pedido de cotação. Caiu no teu WhatsApp um pedido de cotação. Você, João, corretor, não utiliza dos meios tecnológicos, não utiliza a Segfy, vamos falar assim, né? Não utiliza uma plataforma no seu dia a dia. O que você, João, vai fazer? Você vai entrar na companhia A, na companhia B, na companhia C, para ir lá e buscar esse cálculo de automóvel. Vamos imaginar que o teu segurado pediu, João, me forneça para mim 5 cotações de companhias diferentes. Você vai entrar meia horinha de cotação, né? Sendo no mínimo. Otimista. Exato. Sendo otimista, meia hora e olha lá. Veja, é um tempo que você está... sem contar, né, o aprendizado de cada uma das plataformas das seguradoras também, né? Tem isso que tem que pensar aí, a seguradora muda, e esse é um fato, até que depois a gente vai falar um pouquinho também, se der tempo ainda, mas a seguradora muda, né, o seu site e tudo mais. Mas, enfim, o que acontece com o uso de uma plataforma, corretor, você que está nos assistindo agora? Você, através da utilização da plataforma, você entra na plataforma, digita uma única vez aquelas informações que o teu segurado solicitou para fazer o orçamento. E o que vai acontecer? A plataforma, ela vai distribuir e ela vai buscar aquele cálculo em todas as seguradoras, e aí faço um parêntese bem forte aqui, que você, corretor, tem cadastro. Por que eu estou falando isso, João, bem pausado? Porque chega para nós alguns corretores e achando que a Segfy vai em qualquer seguradora e busca as cotações. Olha só, corretor. Para que a gente faça a cotação, você, corretor, tem que ter o cadastro lá na seguradora, tá? Então, a cotação vai no código do corretor. Perfeitamente. Tudo do código do corretor, tudo certinho. Então, o corretor, ele usa a plataforma, ele fala que trabalha com a seguradora A, B e C, fornece os logins corretamente, porque ele está cadastrado nessas 3 corretoras. A hora que ele digitou dentro da nossa plataforma, a nossa plataforma vai e busca nessas 3 seguradoras simultaneamente. Questão daí de, vamos colocar, 15 segundos, 20 segundos, o corretor tem essas 3 ou 5 ou 20 cotações ao mesmo tempo, praticamente chegando para ele. Ele pode olhar, ele pode verificar, ele pode ver o que ele vai enviar, né, para o seu segurado. Lembrando que o corretor, eu vou falar algumas vezes aqui também, é o anjo da guarda do segurado. Então, o corretor ele precisa olhar não só pelo preço, ele tem que olhar vários fatores e fazer uma venda consultiva e falar para aquele segurado, olha, de todas as que você me pediu, ou de todas as que eu avaliei, aquela que eu indico, a melhor é esta, esquece preço, é esta. Por quê? Por várias razões que só o corretor conhece. Por isso da importância sensacional, maravilhosa que o corretor tem no nosso mercado. Então, este é um exemplo de cotação. Você levaria 30 minutos no mínimo, você leva em torno aí de, sei lá, 1 minuto e meio para ter o resultado dessa cotação e imediatamente, né, através da tecnologia, já enviar isso para o teu cliente, né, para o teu segurado. Imediatamente você já envia para o teu segurado. Perfeito. Um outro detalhe também, João, aproveitando, tá? Dentro da nossa plataforma, nós temos o comparativo. Então, o corretor ele pode entrar, olha só que interessante, ele pode entrar, fazer a cotação, escolher 3 seguradoras que ele quer comparar, e a plataforma já compara para você ali as informações. Então, como exemplo, assim, muito rápido, eu acho que tem isso. Aí tem mais, claro, controle de parcelas, controle de recebimentos. Eu acho que esse é um fato
é um exemplo bem bacana, João, a questão do controle de comissionamento que a plataforma vai te dar. Porque, pessoal, não é por intenção, mas erros podem acontecer. A companhia pode errar um dado, pode... Enfim, e aí você, com essa plataforma, você consegue, claro, olhar e consegue verificar se alguma coisa não está do jeito que deveria estar. Você consegue acompanhar esses valores de recebimento, e quem tem produtores, quem tem vendedores, fazer todo o processo de acompanhamento e de pagamento dessas comissões para os seus colaboradores. Ou seja, né, além do multicálculo, você ainda tem uma gestão completa da corretora. Né? É um sistema completo para a corretora. Bom, quando a gente fala de plataformas, né, a gente fala muito, tem muito relacionado os dados, né? Tem muito dados na plataforma de mercado. Até o exemplo que você deu, se essas plataformas parassem de funcionar durante um dia, acho que nem 20% dos seguros iam ser gerados ali naquele dia, né? E a gente sabe que a segurança da informação é um tema recorrente no cenário da inovação e é também uma grande preocupação do usuário. Como é que você vê essa questão? Maravilha, João. Eu acho que é importante fazer um parênteses aqui da seguinte maneira, que nós todos tenhamos consciência, né, que a partir do momento que você utiliza-se de algo digital, o teu dado ele está mais vulnerável, vamos chamar assim, né? Se nós quisermos ter total segurança das nossas informações, vamos montar uma casinha lá no meio da Amazônia, que aí ninguém vai nos achar, né? Mas fora isso, existe sim, a nossa informação estando nos meios eletrônicos, certa vulnerabilidade. Porém, é muito pequeno. A segurança da informação hoje ela está muito forte, muito transparente, então existe sim uma segurança muito, muito grande da informação nas plataformas atuais. Não só na Segify, mas eu acho que todas as plataformas se preocupam com isso, e nós aqui nos preocupamos muito com isso. Tem uma segurança da informação também um pouquinho, né, um passo antes, que é a questão dos dados, né? Então, assim que saiu todo o processo da LGPD, nós fomos a primeira plataforma a nos adequarmos a isso. Seguimos rigorosamente o que manda a LGPD. Rigorosamente o que manda a LGPD. Então, este é um cenário, é um dado, né? É uma informação que acho que é muito importante que todos saibam. Por outro lado, existe a segurança do dado que está na nuvem, porque toda a nossa plataforma hoje, ela está na nuvem. Ela está online. Você, corretor, usuário da Segify, você com o teu celular, você acessa da onde você estiver. Com o teu notebook, enfim, tendo acesso à internet, você consegue fazer o teu acesso. Então, nós temos uma preocupação muito grande com esta segurança também. O que nós escolhemos? Nós escolhemos a AWS como nosso provedor, que é o maior player aí, um dos maiores players mundiais que são provedores. A segurança deles é sensacional, é fantástica. E nós, além disso, né, nós monitoramos diariamente a saúde da nossa da nossa infraestrutura, dos nossos dados. Né? Então, é muito importante essa preocupação. Nós temos essa preocupação muito grande, muito forte, para com todos os nossos clientes. E existe uma outra preocupação, João, que eu acho que é importante colocar aqui, né? Puxa vida, o corretor, né? Ele vai pensar assim, nossa, eu vou colocar meus dados lá no fulano, lá na Segify, lá na plataforma X, na plataforma Y, eu vou usar meus dados. Isso é clichê, né, João? Vira e mexe tem algum maluco aí falando, porque vão usar meus dados, todos os meus dados estão lá, e não sei o quê, e assim por diante. Eu diria o seguinte, sabe, João, eu acho que as pessoas talvez falam assim porque talvez não tem todo o conhecimento necessário para entender a gravidade disso. A gravidade de eu chegar para você, João, e falar assim, João, eu vou usar a tua plataforma, mas o João vai usar meus dados. Isso é impensável,
né? Acho que a segurança, nesse ponto, ela tem que ser nem 100%, 200%. Tá? Imagina, né, João? Eu estou há mais de 30 anos no mercado. Você imagina se eu tivesse usado, em algum momento da minha vida, algum dado de algum cliente. Eu já não estaria mais aqui, simples assim. Aliás, já aproveito aqui para agradecer clientes que estão conosco há mais de 30 anos. Tá? Então, queria mandar um abraço lá para o Wister de Cascavel, o Osni de Maringá, né? O Luiz Geraldo aqui de Curitiba, José Antônio, o Wilsinho aqui de Curitiba, Domingos lá de São Paulo, o Padilha de Londrina, João Branco de São Paulo também, e tantos outros que estão conosco há muito tempo. Tá? Legal, João, muito bom. Nessa questão também de segurança, que eu estava até esquecendo de comentar, que acho que é muito importante, tá? Quando você adere a alguma plataforma, quer seja na Segfy ou outra plataforma, um Netflix, aonde você for, hoje a gente usa tudo de forma online, de forma digital, geralmente tem termos de uso. Nós também temos termos de uso dentro da Segfy. Então é muito importante que o corretor olhe, leia e entenda os nossos termos de uso. E uma das coisas que nós temos no nosso termo de uso, João, muito importante, está lá no nosso termo de uso. Se por algum motivo, né, um cliente nosso resolve nos deixar, o que deixa eu só cancelar aqui, resolve nos deixar, vamos dizer assim, né? O que acontece com os dados desse cliente? Os dados desse cliente, ele permanece conforme nossos termos de uso por 30 dias dentro da nossa plataforma. Após 30 dias, todos os dados de gestão deste cliente serão excluídos. Não ficam mais dentro da Segfy. Se esse cliente voltar 50 dias depois, não tem mais nada aqui dentro da Segfy. Isso está nos nossos termos de uso e nós cumprimos rigorosamente este termo, porque é segurança, é dado do corretor. Perfeito. Agora eu queria entrar num tema que dá o que falar, que é, dentre os desafios da digitalização, existe o cuidado em não se perder o atendimento humanizado. Tem muito corretor que acha que vai ser trocado pela máquina, vão entrar esses chatbots aí. O que você acha? Como é que você enxerga isso? Sensacional. Eu acredito muito que o que eu falei no início, né? Lá atrás eu falei, a tecnologia é a nossa aliada. Simples assim. Simples assim. É claro que a gente pode usar essa aliada para o bem ou para o mal, né? Eu acredito que nós temos que buscar usar essa tecnologia nossa aliada para melhorar os nossos processos, para não desumanizar os processos. Eu tenho observado, na minha visão, João, assim, a tecnologia ela veio e aí alguns processos foram automatizados, né? Então, quem de nós aqui já não ligou, por exemplo, para uma operadora? Putz, é desanimador, né? Você ligar para uma operadora. Eu evitava até a última hora de fazer isso. Eu acho que todos aqui devem pensar muito parecido, né? Mas era o que se tinha para o momento. Eu acho que era algo que, para ganhar escala, era necessário agir dessa forma. Imagine hoje a Segfy, mais de 5 mil clientes. Pensa se hoje nós tivéssemos que manter aqui uma equipe, não se utilizar da tecnologia, vamos pensar assim, a nossa equipe seria gigante. Certamente você, corretor, não estaria pagando uma assinatura no valor que está pagando. Que cá entre nós não é nada. É um jantarzinho do final de semana e olha lá, para um corretor que usa como ferramenta de trabalho. Então, pense, não seria esse valor. Teria que ser um valor diferenciado porque nós teríamos nossos custos com pessoas e tudo que a gente sabe de infraestrutura e tudo mais, né? Então, eu acredito que agora nós estamos entrando num processo, uma nova etapa, num novo processo. Com a chegada da inteligência artificial, tenho certeza absoluta que a mudança será drástica. Já está acontecendo.
tá? Que ainda não viu, que ainda não mexeu, quem ainda não está se utilizando da inteligência artificial, eu recomendo fortemente. Eu acredito que prevalecerão aqueles que melhor souberem utilizar os recursos da inteligência artificial. Eu vejo isso. Perfeito. Então, olha só, João, vou dar um exemplo bem rapidinho aqui. Eu não entro mais na minha agenda para fazer nada. Tá tudo aqui, ó. No meu WhatsApp, eu instalei uma IA, aonde eu simplesmente falo: fulana, agende para mim tal dia, tal hora, assunto tal, assim, assim, assado. Ou, tal dia eu tenho algum compromisso? Ou, me liste os compromissos que eu tenho. O que eu quero dizer com isso e por que eu dei esse exemplo, João? Essa questão da humanização. Eu vejo que com a inteligência artificial, a gente passa a usar e trabalhar de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais natural. O que é o natural para nós? O natural para nós é a nossa fala, é a nossa comunicação. E agora, com a inteligência artificial, ela está entendendo a nossa comunicação. E isso é maravilhoso. Final de semana, eu estive numa formação litúrgica, e aí, num determinado momento lá, o que aconteceu? A gente precisava fazer uma interpretação de uma liturgia, fazer uma homilia, vamos chamar assim, né? E eu fui no ChatGPT. Simples assim. Em 2 segundos, eu tinha a minha homilia sensacional escrita na minha frente. É claro que você não vai pegar e vai sair fazendo aquilo, lendo aquilo, né? Você tem que dar uma olhada, tem que passar o teu crivo, né? Mas talvez 1 hora de trabalho para pensar e digerir tudo aquilo lá, 2 segundos está resolvido. Então, mal comparando, é igual uma calculadora, a mudança que aconteceu, né? Em vez de o cara ficar lá horas fazendo um cálculo, aí com a ferramenta rapidinho resolve. Exatamente, João. Faz muito sentido a gente utilizar, como eu falei, utilizar-se da tecnologia. Aqui na Segfy, João, se me permite, nós temos alguns processos de atendimento, como eu falei, são mais de 5 mil clientes, então nós criamos também alguns processos de atendimento, mas sempre no final tem o humano que vai atender. Então, nós temos aqui o Pick to Call, que a pessoa pode ligar, ou ligue para mim, né? Ele vai lá, ele fala quando que ele quer agendar um contato. Nós temos o chat, nós temos o e-mail, nós temos o WhatsApp. Chat e WhatsApp, por exemplo, nós criamos um script básico só para os primeiros passos para orientar, né, o nosso corretor o que deve ser feito, e dali para frente entra alguém humano para fazer esse atendimento aqui na Segfy. Mas logo vai vir coisa muito boa por aí. Perfeito. Antes da gente falar do futuro, eu quero falar um pouquinho do passado e do presente nesse mercado digital, né? Você está há 3 décadas imerso nesse universo de seguro, da tecnologia, e o que você viu que mudou de lá para cá? Bacana, João. Eu acho que só isso aqui já daria uma outra live, né, João? É muita história, tem muitas coisas bacanas que aconteceram. Fazendo um retrospecto, né? Vamos lá. Eu acredito que estou há mais de 3 décadas, como você falou, nesse mercado, a qual eu sou muito grato. É um mercado sensacional, maravilhoso. Eu acredito que uma das coisas que tinha no passado, né, era o custo da tecnologia, o custo dos computadores. Pensa, quem é um pouquinho mais velho, aí vai lembrar quanto que custava a gente manter um computador, quanto que custava a gente ter dentro da nossa empresa computadores para todos os funcionários, a rede que nós tínhamos que ter, segurança que tinha que ter ali dentro, backups, como eram feitos, né? Então, eu vejo que esse era o entrave nessa época. Eu, na verdade, iniciei na área de tecnologia bem numa época onde estávamos saindo dos mainframes e indo para a computação descentralizada. Antes era tudo mainframe com terminais burros, que chamavam na época, né? E aí eu entrei em tecnologia bem nessa época. Foi bem quando também entrei na área de seguros. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque, olha só, quando nós estávamos com a tecnologia, né, os computadores descentralizados dentro da empresa,
além dos custos e tudo mais, tinha todo o processo de instalação, tinha todo o processo de configuração disso. E aí as companhias seguradoras começaram a fazer o quê? A fazer os seus cálculos de uma maneira que pudesse ser utilizado no próprio computador. E aí o que acontecia? Não existia internet. Esses cálculos tinham que ser instalados nesses computadores. Eu, por muito tempo, olha só, João, por muito tempo, eu instalei cálculos de uma determinada seguradora para os corretores. Falando assim, parece uma coisa tão simples, né? Mas na época, o que acontecia? Eu precisava de 20 disquetes para instalar um cálculo. Disquete, não sei se alguém lembra, disquete, né? Aquele quadradinho, tal. Eu precisava de 20. Só que às vezes eu instalava esses cálculos no corretor e ficava a 50 km de distância. Então eu tinha que levar no mínimo 3 conjuntos de disquetes. Saia com uma mala com 60 disquetes praticamente, porque se um desse problema, tinha o outro para poder repor, para não perder a viagem. Então, olha só de onde que nós saímos, né? De um mundo onde saímos da centralização dos mainframes, fomos para a computação distribuída, e hoje, trazendo um parente, puxando para hoje, né? O que acontece? Nós temos hoje, novamente, os mainframes, entre aspas. A nuvem não deixa de ser isso. Só chamamos de nuvem hoje, né? Aí hoje o que acontece? Aquele antigo terminal burro não é mais, né? Hoje é o nosso celular aqui inteligente, que já reconhece voz, que faz um monte de coisa, o nosso notebook, o nosso tablet, enfim. Mas, querendo ou não, nós estamos novamente centralizando as informações. Então, eu digo sempre que é tudo uma onda, né? A coisa sobe, desce, e assim que a vida segue, né? Perfeito. Então, deixa eu aproveitar aqui um outro ponto que eu acho que é bem interessante, João, nessa questão do passado para hoje. Quem imaginava, quem diria, dessa evolução toda que nós tivemos, computação em nuvem, as insurtechs, a IA chegando, o Big Data, quem diria que hoje o corretor de seguros, ele também tem a possibilidade de ajudar o planeta. Como assim, Marcos? Veja, aqui na Segfy, é um dado muito interessante esse, João. Eu fiz uma imersão na Estônia, e nessa imersão tinha vários empresários, e aí um deles trabalhava com crédito de carbono. E aí, nesse momento, eu pensei assim, puxa vida, peraí, deixa eu colocar meus neurônios para funcionar aqui, por que os nossos corretores não ajudam a gente nisso? E quem diria que hoje, João, quem é cliente Segfy, ele pode, a hora que fechar um seguro com o seu segurado de uma caminhonete, de um caminhão, enfim, o que for, ele pode também orientar e vender para este segurado crédito de carbono. O que é esse crédito de carbono? O corretor ganha comissão, obviamente, e o segurado, futuramente, ele pode ter esse crédito de carbono revertido para ele lá no futuro, quando essa árvore crescer, quando isso se tornar, conforme o tempo passa, né? Então, olha só, da onde nós saímos para onde nós estamos hoje. Venda de crédito de carbono. É sensacional, perfeito. É formidável. Sensacional mesmo. Pô, é muito, muito legal. Estão de parabéns, hein? Maravilha. Bom, agora a gente falou do passado e do presente, para finalizar, acho que está na hora de falar um pouquinho de futuro, né? Como é que você vê o cenário das plataformas digitais do mercado de seguros e o papel do próprio corretor de seguros amanhã? Sensacional, João. A gente fala de futuro é algo assim, para mim pelo menos, né? É algo assim motivador, é algo inspirador, porque um dos meus pontos fortes é a realização. Então, a gente fica imaginando o que dá para realizar, né? Sempre, né? E eu fico me perguntando, eu sempre me pergunto, eu sou um cara muito questionador, né, da realidade, do que nós vivemos, da forma que nós estamos, né? Eu fico me perguntando, João, olhando para o nosso mercado de seguros, o que aconteceu nesses últimos anos que foi algo de verdade disruptivo nesse mercado? O que realmente aconteceu que houve uma disrupção no mercado de seguros?
E aí eu faço essa pergunta e compartilho contigo, fique à vontade para comentar também, João. Na minha visão, não teve nada disruptivo nesse mercado. O mercado continua exatamente igual. Claro que teve a tecnologia que entrou, hoje você atende via WhatsApp, tá, ok. Mas não reinventaram a roda, né? Não fizeram não foi disruptivo, né? É isso. Exato. Não foi disruptivo, sabe, João? Eu fiz uma viagem para Israel e numa noite que eu estava lá jantando num restaurante, eu comecei a fazer essas perguntas, aí veio algumas ideias malucas, sabe? E são essas ideias malucas que talvez não tenham nem pé nem cabeça, mas eu vou compartilhar com você aqui, que talvez surjam algumas coisas, né? Qual é a essência do seguro, né, João? A essência do seguro é, eu tenho algo que eu preciso proteger. Então, eu tenho algo que eu preciso proteger. Então, eu tenho algo aqui, eu falo, a companhia precisa proteger, a companhia me cobra um valor para essa proteção. Legal. Essa é a lógica por trás de tudo, na verdade, né? Eu tenho algo para proteger e a companhia me protege aqui do outro lado. Legal. Continua assim, desde que eu conheço esse mercado. Eu tenho um carro, preciso proteger, a companhia me cobra. Tenho uma casa, preciso proteger, a companhia me cobra. O que mudou? Perfil e as outras coisas que todos nós já conhecemos aí, particularidades, mas que não muda essa essência. Agora, se for enumerar aqui, rapidamente eu acho 5 coisas para proteger: carro, vida, celular, notebook, residência. Já achei 5 aqui. João, eu preciso ter 5 apólices para ter essas proteções. E detalhe, depende do que acontecer na minha vida, eu mesmo com essas 5 apólices, eu não estou protegido. Eu posso, dependendo do que acontecer, com tudo isso, eu ainda posso ficar na mão, vamos chamar assim. Eu ainda posso ter um problema financeiro muito grande. Por que não um seguro único? Onde você faz uma proteção, uma contratação de uma importância e você está seguro. Eu falei que a ideia é maluca, tá? Estou dizendo que dá, que não dá, ou que coisas assim. Mas isso seria uma disrupção, na minha visão. Pense, você, corretor de seguro, você, como usuário, como segurado, você contrata um seguro e não se preocupa mais. Ponto. Tirou da tua frente aquilo. Você paga mensalmente lá um valor e aquilo saiu da tua frente. Você sabe que o que você acontecer, o que fizer contigo, você tem até um X e aquilo está seguro. Né? É uma disrupção? Ousado. Ousadíssimo, inclusive. Ousadíssimo. Mas eu vejo que algo deve acontecer. Eu acredito que com todas as mudanças, né, com toda a tecnologia e tudo mais, eu acredito que algo deve acontecer no nosso mercado, como inovação, como disrupção, né? E falando em inovação, João, gostaria até de deixar aqui uma dica para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, uma provocação, né? Como que a gente inova? Como que a gente faz a inovação? De que maneira que a gente inova? Eu não sei se vocês sabem, mas existe técnica para isso. Existe técnica para você fazer a inovação, buscar a inovação. E aí eu deixo uma dica aqui, ó, quem tiver interesse, dentro da caixa. Todo mundo fala, né? O pensamento fora da caixa, mas a inovação ela acontece com o pensamento dentro da caixa. É algo que vai meio contra o que todo o mercado fala, né? Pensar fora da caixa é bonito, é lindo de falar, né? Mas, na verdade, a inovação acontece dentro da caixa. Então, fica a dica aí, quem quiser, estiver interessado, o livro Dentro da Caixa. Bem bacana e é uma indicação que eu deixo para todos aí, tá? Muito bom. Marcos, é o seguinte, a gente está chegando no fim, queria muito agradecer a sua participação aqui no Insummit 24, agradecer muito aos corretores presentes, mas, obviamente, a palavra final é sua. A gente tem um QR Code aqui do seu lado, aí, em cima de você. Quiser falar, fique à vontade. Perfeito, João. Poxa vida, olha, não tem outra maneira da gente concluir esse nosso bate-papo, João.
agradecendo mais uma vez imensamente aí seu convite, simpatia de pessoa que é você. Pô, parabéns pelo trabalho, inclusive. Precisamos cada vez mais, né, de pessoas que sejam engajadas nesse nosso mercado, principalmente buscando novas tecnologias, disrupção no mercado, né, João? Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer, claro, toda a minha equipe, toda a Segfy, os nossos colaboradores que fazem a Segfy ser o que é hoje no mercado brasileiro. Tá? Então, fica meu agradecimento. E, principalmente, deixar um grande abraço, tá? Os parabéns hoje, este mês do corretor, nossos anjos da guarda. Né? Então, parabéns pelo seu dia, corretor. E eu queria dizer para você, corretor, você tem o teu trabalho, a tua função, ela eu diria assim que é sensacional, tá? Eu acho que essa é a palavra que eu posso estar utilizando. O seguro, na minha visão, é uma obra de caridade, apesar de ter valores monetários sendo transacionados. Então, você, corretor, tem um papel importantíssimo dentro da nossa sociedade. Importantíssimo. Somente aquela família que perdeu, né, o seu provedor e que tem um seguro de vida sabe o que é um corretor de seguros. Podem ter certeza. E eu falo isso com causa própria. Hoje, eu sou sincero a dizer para vocês, eu não estaria aqui se não fosse o seguro. Já utilizei diversas vezes. Graças a ele, acho que hoje eu estou aqui. Então, você, corretor de seguros, tem uma importância enorme, gigante nesse mercado. Você faz a diferença. E se nós estamos aqui hoje como Segfy, não é por outra razão. É por você, corretor de seguros. E a nossa função, a nossa missão, na verdade, dentro da Segfy, olha só, corretor, a nossa missão é proteger você financeiramente. E como que a gente protege financeiramente as pessoas do nosso Brasil? Por intermédio de você, corretor de seguros. Portanto, nós fazemos tudo para que você, corretor, tenha mais tempo, mais foco, mais liberdade, mais possibilidades, mais opções de estar protegendo mais e mais pessoas. É você, corretor, que é a peça fundamental. E muita gente fala, corretor vai sumir. Sempre falei, corretor é fundamental para levar o seguro para os nossos segurados. Obrigado, João, mais uma vez. Parabéns mais uma vez a vocês, todos corretores de seguros. Beleza. Marcos, concordo 100% com o que você disse. Corretor é para sempre, por muito tempo. Por muito tempo. Antes de finalizar, o QR Code aqui que está em cima do Marcos tem uma promoção exclusiva da Segfy. Mira ali com o celular que você vai ficar sabendo aí do que tem lá, tá? Então, não perca essa oportunidade. Bom, Marcos, muito obrigado novamente, corretores. Só falar aqui para os corretores que o Insummit 24 são mais de 40 painéis aqui de bate-papo, só com gente de primeira, igual o Marcos que a gente conversou aqui agora. Então, não percam, entra aqui na plataforma, procurem os outros painéis que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Bom, gente, muito obrigado. Valeu!